Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Bem, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre física das pipas. Essa é a terceira parte, a última etapa, né, abordando esse tema. E nesta aula de hoje falaremos como encontrar a altitude, né, de uma pipa. Nós vamos expor nesse momento, né, 5 maneiras distintas, né, usando trigonometria para você obter a altura, né, de uma pipa, e também uma outra maneira utilizando, né, as leis de Newton, tá? Então, nós temos aqui, né, nós temos a pipa, né? A gente sabe já da etapa 1, né? Nós abordamos a linha de controle, né? Essa linha de controle aqui, que é a linha, é a corda, né, da pipa, ela obedece uma catenária, né? E na etapa 2, né, nós abordamos praticamente todo o conjunto, toda a pipa e o seu rabo, como é que é a física, né? O que que ela possibilita você encontrar, né, de variáveis físicas nesse contexto. Bem, antes de mais nada, então, o objetivo dessa aula de hoje é determinar quem é o Hzão, né? Quem é a altura da pipa, né? A altitude da pipa até o solo. Então você tem aqui o empinador, né? Ele tem aqui a corda em vermelho, obedece uma catenária. E olhando de frente, né, esse tipo de problema, você tem aqui, o que você vai ter, na verdade, né, uma figura tridimensional chamada tetraedro, né? Então, uma vista de frente seria essa, e uma vista de perfil, né? Aqui seria esse modelo. Então, essa altura da pipa até o solo, né? Então, essa altura eu chamo de H maiúsculo, é essa altura aqui, ó, tá? No plano do solo, né, aonde se encontra aqui o empinador, né, encontra dois triângulos retângulos, tá? Altura Hzinho, tá aqui, ó. Isso aqui, esse triângulo em rosa é o mesmo que esse, né? Está no plano do solo. E você tem ângulos gama e beta aqui, ó, gama e delta, perdão, né? Delta aqui, tá? Essa distância desse cateto desse triângulo é C, esse outro cateto desse triângulo retângulo, né, já que são dois, é D, né? Então aqui C é daqui até aqui é D. E o comprimento total eu chamo de L maiúsculo, que é C mais D, tá? Esse outro ângulo aqui, o ângulo, né, aqui eu vou formar também dois triângulos aqui retângulos, né? São esses que eu não pintei, né? Esses dois triângulos retângulos são exatamente esses aqui, olha. Esse, tá? Perfeito, é um ângulo beta, altura H e cateto B, altura H e ângulo beta, olha. E esse outro aqui, né? É altura H maiúsculo, cateto A, ângulo alfa. Então tá aqui o ângulo alfa, cateto A e altura H maiúsculo, tá? Então aqui, ó, esse tetraedro, né? Você pode, olhando de frente, você tem essa figura, né? Você tem aí 4 triângulos retângulos, e olhando de perfil, né? Você tem aí uma pirâmide triangular, né? Uma espécie de pirâmide triangular, né? Que é descrita, né? Por esses pontos, por esses vértices, né? Que foram colocados aqui nessa análise. Então, para você fazer a análise via trigonometria, você precisa medir alguns valores de ângulo, né? Esses ângulos alfa, gama, beta e delta, né? Você tem que encontrar esses valores. Então, no mínimo, aí você precisa, aí, em certas situações, de 4 medidas de ângulo ou 3, né? Dependendo do caso. A gente vai já ver aqui, né? Então, na hora de medir esses ângulos, né, uma maneira de medir é usando um aparelho chamado teodolito, né? Lá usado em agrimensura, né? Medir comprimento de terra, etc., ângulo. Então, você pode medir esses ângulos usando o teodolito, né? Você coloca um teodolito aqui, né? Um outro aqui, perfeito? E um outro aqui. Então, 3 teodolitos você faz 3 medidas simultâneas, né? Você tem como encontrar esse ângulo aqui, ó, tá? Esse aqui, né? Então, entre esses dois pontos, em relação ao solo, você encontra alfa. Em relação a essa distância aqui, né, A, né, que está exatamente abaixo aqui da pipa, né, você pode encontrar essa medida de ângulo alfa, né?
você pode encontrar como referência essa linha, né? Entre essa linha, essa distância A e a distância L maiúsculo, que é C mais D, você encontra o ângulo gama. Aqui o ângulo delta da mesma forma, essa linha aqui é C mais D em relação a B, você encontra o ângulo denominado delta, e o ângulo beta você pode encontrar entre essa linha e a linha imaginária que está na direção da pipa, né? Esse ângulo beta. Então, você coloca 3 teodolitos nessas posições e consegue, né, medir, né, essas distâncias. Na verdade, você consegue medir essas distâncias, né, ou medir esses ângulos. Na verdade, você, no fundo, precisa só medir 3 ou 4 ângulos, né? Dependendo da situação, você pode medir alfa, gama, beta e delta. E essa distância C mais D, que é a distância entre esse observador e esse aqui. Nesses dois vértices você tem essa distância C e D. Essa distância total eu chamo de L, tá? Então, continuando, você pode, né? A primeira análise é pegar exatamente esse triângulo aqui, olha. Perfeito? Ângulo alfa, H ao cateto oposto e o A, que é o cateto adjacente. Então, você pode usar aqui esse triângulo, né? Usa a relação de tangente, isola o A, que é esse cateto aqui, né? Exatamente isso. Você encontra que o H é H maiúsculo dividido por tangente de alfa. Por outro lado, agora pegando em seguida esse triângulo de baixo aqui, né? Ele tem ângulo gama, e essa hipotenusa é A, essa altura é H minúsculo e essa distância é C. Através de uma tangente de gama, você encontra essa relação, isolando C, é Hzinho sobre tangente de gama. Mas quem é Hzinho? Usando esse mesmo triângulo, você usa a relação de seno, que é o cateto oposto sobre hipotenusa, você encontra que o seno de gama é H sobre A. Então, Hzinho é A seno de gama. Então, esse H você substitui aqui, e dentro do H mora o A, e esse A você substitui esse resultado. Com isso, pessoal, né, já usando a trigonometria, a relação trigonométrica de seno e tangente aqui, né, desses dois triângulos, né, retângulos, você pode mostrar que o C é A seno de gama dividido por tangente de gama, onde esse A é exatamente H tangente de alfa. Quando você substitui aqui, né, então você encontrou o valor de C. C é essa distância daqui para cá, né? Agora o próximo passo, né, e o objetivo é determinar quem é D. E no final vou somar C mais D, que vai me dar o meu L. E aí a minha altura H vai estar toda em função desse L, né, que é essa distância desse vértice até esse aqui, tá? Essa distância total eu chamo de L, eu posso medir essa distância usando uma fita métrica, por exemplo. E aí, com essa distância eu tenho como determinar a altura da pipa, tá? Então veja que o C está em função de H, né? E essa distância C aqui está em função dessa altura, através dos ângulos de gama, alfa, né? Gama e alfa. Então, em função desse ângulo e desse aqui, ó. Então, da mesma forma, você pode fazer agora usando esse triângulo aqui, né? Que na verdade vai ser esse primeiro aqui, né? Ângulo beta BH, tá aqui, ó. Tá? E em seguida, esse de baixo aqui, olha, esse do solo, né? Paralelo ao solo. BDHzinho, ângulo delta. Tá aqui, ó. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né? Anteriormente nós pegamos o primeiro triângulo, calculamos uma tangente, isolamos o ar, né? Que é o cateto aqui adjacente ao ângulo. Depois, calculamos tangente de gama e seno de gama, relacionamos essas três quantidades e encontramos o valor de C. Então, aqui é a mesma sequência. Calcula a tangente de beta, isola o B, depois pega esse triângulo, calcula a tangente de delta e o seno de delta. E aí, quando você faz isso, isolando nesse caso o D, está em função de H, o H daqui você substitui aqui nesse resultado, e dentro do H mora o B, e o B já é esse resultado. Então, faz a mesma análise e você encontra que o D está em função, novamente, de H e depende, né? Então, esse D, que é essa distância, está em função de beta, e de delta. Está aqui, ó. Beta e delta. Tudo em função de H maiúsculo, que é a altura da pipa. E aí você agora só faz a soma C mais D.
O C é esse resultado, tem H maiúsculo, e o D tem H maiúsculo também. Coloque evidência, você pode somar os dois e encontrar esse resultado. E aí isola o H, tira o MMC aqui, o que está multiplicando passa dividindo, e etc. Faz a simplificação e isola o H vai ser esse resultado. Perceba o seguinte, que a altura da pipa está em função de L. Essa altura aqui está em função dessa distância, que é C mais D, que eu chamei de L. E aí, nesse caso em particular, você precisa das medidas alfa, beta, gama e delta. Então, você precisa saber esse ângulo alfa, beta, gama e delta. Então, você precisa medir 4 ângulos e medir essa distância, né, entre os dois observadores aqui no solo, esse camarada e esse, que estão com teodolitos, né, cada um deles. E aí você consegue medir a altura da pipa. Só que se você fizer outras relações trigonométricas de cosseno, seno, desses 4 triângulos retângulos aqui, você pode obter 5 maneiras distintas de medir essa altura. Então essa aqui só é uma delas. Você pode medir a outras 4 maneiras, né? Você pode chegar nesse resultado. Aqui você precisa também saber do L, né? Que nem aqui. E aqui você precisa saber 4 ângulos. Aqui você precisa saber alfa, delta e gama, ou seja, 3 ângulos. E o valor de L, tá? Aqui uma outra maneira, você precisa também saber o valor de L. 1, 2, 3 ângulos, né? Alfa, delta e gama. Tá? Tangente, seno e seno, aqui é tangente, tangente, cosseno e a soma das tangentes. Aqui uma outra maneira, né? Precisa saber do valor de L e precisa saber 3 ângulos, né? Gama, beta e delta, tá? E por fim, essa outra maneira aqui também, né? Precisa saber do valor de L e 3 medidas de ângulo, né? Beta, gama e delta, tá? Usando agora seno em numerador e tangente, aqui seno da soma, né? Então são 5 maneiras diferentes de você medir a altura da pipa. O que é interessante de saber desse resultado é que esses 5 cálculos, né, todos eles você pode obter a altura da pipa em função de L ou de 3 ou 4 ângulos, né, que são os ângulos alfa, beta, gama e delta. Um outro resultado bastante interessante é que essas 5 maneiras diferentes ajudam a eliminar erros na medição. Então, se você mede usando essa fórmula, você pode usar essa outra e comparar os resultados e ver até que ponto, qual é a margem de erro, né? A discrepância que há entre os resultados. Então isso é uma forma de eliminar aí possíveis erros de medida de ângulo, né? Que a gente sabe que pode existir aí, tá? Essa técnica toda, né, que nós utilizamos aqui usando trigonometria, ela serve não somente, pessoal, para determinar a altura de uma pipa, mas você pode utilizar também para outras situações, por exemplo, medir a altura de uma árvore alta, de um foguete voador e por aí vai, tá? Uma outra maneira de medir, sem ser usando trigonometria, é usando a física, né, as leis de Newton, que nós vimos na etapa 2, né? Basicamente física das pipas, agora falando exatamente da pipa e o rabo. Então nós obtivemos os resultados que a equação de y em função de s é dada por essa raiz quadrada aqui, ó. E a função y em relação a x, né, é aqui uma catenária, obedece aqui um cosseno hiperbólico, onde esse alfa é a massa aqui da corda, né, vezes a sua aceleração, né, quem vai propor essa aceleração aqui é esse empinador, ele pode correr aqui com essa linha, né. T0 é a tração aqui nessa extremidade da corda, FA é a força de arrasto atuando na corda, né? Essa corda tem comprimento total S, tá? Esse S é exatamente isso. O X é a componente horizontal aqui em relação ao solo, tá? E Y é a altura, é o eixo vertical, tá? Aqui nessas variáveis. Então a força de arrasto tem essa forma, né? É a constante de arrasto. Aqui a pressão vezes a área, né, dessa corda. Aqui a velocidade relativa entre a pipa e o vento, tá? Rho a densidade do ar. O K é a constante de coeficiente de arrasto, nesse caso aqui é da ordem de 10 a menos 4. Né? A densidade da corda, que é a massa da corda sobre o seu comprimento, é em torno de 1,5 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Então, com esses dados, se você colocar nessa extremidade aqui, perceba que eu posso utilizar, por exemplo, se eu souber o quanto de linha eu descaí, né, eu soltei nessa pipa, eu sei o valor de S.
Se eu sei o valor de S, tem como encontrar o Y. O Y é essa altura. A altura que eu quero saber é o H maiúsculo, né? Que é a altura da nossa pipa, né? Que eu estou querendo encontrar desde o início da nossa aula, que é essa altura aqui, ó, é a altitude. Então aqui é Y. O S para você é exatamente o comprimento que você está soltando aqui a corda. Você tem como medir isso. Olha, eu comprei 1000 jardas de linha, número 10, né? Corrente. Então você sabe que é em torno de 1000 metros, né? 1 quilômetro. Então você tem como saber esse resultado. Já o alfa depende dessas quantidades. Então para medir tração aqui, ó, nessa extremidade você acopla nessa extremidade da corda, da linha, você pode colocar um dinamômetro. E esse dinamômetro vai medir a força, né, em newtons aqui do T0. Né? A força de arrasto você pode estimar também o seu valor. O lambda a ordem tem o valor dessa ordem. G aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E você despreza a aceleração. Você considera esse referencial aqui, esse empinador parado em relação ao solo. Então a aceleração aqui é nula. Então você vai ter esses dois termos. E esse tem como achar o alfa. Sabendo o alfa, né, usando o dinamômetro para medir T0 aqui, você tem como o S, se for 1000 metros, tem como encontrar o Y. Então isso é uma outra forma, né? O Y vai ser o nosso H maiúsculo. Tem uma outra maneira de, usando essa fórmula de cima, determinar a altura da pipa ou a sua altitude. A outra é essa daqui. Se você sabe, né, a distância do empinador até uma distância X exatamente paralela ao solo e exatamente na mesma direção da pipa, se você conhece esse X, né, e tem o valor de alfa, como foi colocado anteriormente, você tem como encontrar o Y, que é o H maiúsculo. Então, é uma outra maneira de determinar utilizando as fórmulas, né, que nós obtivemos lá quando estudamos a pipa e o rabo, né, através das leis de Newton. Tá certo? Então, espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!